Olá, boa noite a todos que vão escutar agora à noite, vão ver pela manhã. Estava orando e buscando a Deus na oração e senti de trazer uma palavra ao coração de todos aqueles que vão me escutar nessa madrugada ou que vão ouvir amanhã ou depois, que se encontra no livro de 1 Pedro, capítulo 3 e o versículo de número 17, que diz assim: Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificados na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Amém? A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus chamou o apóstolo Pedro para o apostolado desde o início. Deus trabalhou de uma forma extraordinária no coração de Pedro, sendo ele um homem muito difícil de se trabalhar. Pedro era um homem muito sanguinário, era o gênio dele assim. E Jesus trabalhou no coração dele, né? E a Bíblia diz que ele deixou escrito aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 3, e o versículo 17, que diz assim: Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Ou seja, aqui Pedro está dizendo que é melhor a gente sofrer fazendo bem do que sofrer fazendo. Melhor é que nós venhamos a padecer realmente por sofrimentos, mas que nós venhamos a fazer a vontade de Deus. A palavra do Senhor diz: se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Ou seja, teve que acontecer tudo isso para as pessoas caírem na real que elas devem amar umas às outras. Elas devem cuidar umas das outras. Teve que acontecer uma coisa tão ruim quanto essa para que as pessoas viessem verdadeiramente demonstrar o amor uma pelas outras. Eu vejo isso por mim mesmo. Por mim mesmo eu vejo isso. E depois de tudo isso, a gente começou a pensar na pessoa que a gente é. Às vezes a gente acha culpado na sociedade, às vezes a gente culpa o governo, às vezes a gente culpa a nossa própria família, mas às vezes a gente não vê dentro de nós o nosso próprio erro, o nosso próprio pecado que nos induz a pensar mal do nosso irmão, que nos induz a julgar o nosso irmão. Às vezes eu e você olhamos para alguém que está lá na rua, lá dormindo na calçada, e a gente pensa rapidamente, tá lá porque merece, não quer trabalhar, não quer achar uma vida digna, não quer lutar. Mas às vezes não é isso o problema. Às vezes é que ninguém acreditou nele. Às vezes ninguém ajudou ele, ninguém estendeu a mão para ele. Com certeza é culpa também daquelas pessoas que não querem ser ajudadas. Mas isso não nos convém, irmãos. Deus abençoe a vida do irmão Fábio Lima e do William também. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Então, essa hora da madrugada, né? A gente tá aqui, eu também. Tem horas que a gente perde o sono e Deus quer falar conosco na madrugada. A palavra de Deus diz que os que me buscam de madrugada me encontrarão. E a palavra diz que nós devemos sofrer fazendo bem. Ou seja, a igreja da atualidade ela não tem disposição para padecer em nome do Senhor Jesus. Ela não está preparada para ser perseguida. Ela não está preparada para sofrer por Cristo. A igreja da atualidade vai ter que se converter novamente. Isso eu falo por mim mesmo.
Muita gente que se diz cristão, que tem uma Bíblia, que leva a Bíblia dentro do carro, que tem a Bíblia dentro de casa, muita gente vai ter que se converter de novo. Muita gente vai ter que reencontrar Jesus novamente. Muita gente vai ter que aprender o verdadeiro amor que Cristo ensinou. Aquele amor que não condena, aquele amor que não julga, aquele amor que mostra o pecado para a pessoa, que incentiva ela a largar o erro dela, que não induz ela a fazer ela permanecer no erro. Lembre de João Batista, quando ele encontrou com o rei Herodes, o que ele falou para o rei Herodes? Ele disse para o rei Herodes que aquela mulher que ele estava vivendo não era a mulher dele, era a mulher do irmão dele. E ele não deveria ficar com ela. Por isso que custou a cabeça dele numa bandeja de prata. Nós sabemos que a morte de João Batista foi uma morte muito cruel pela pessoa que ele era, pelo ser que ele era. Mas por que isso? Ele não julgou o pecado do rei Herodes. Ele simplesmente disse para o rei Herodes algo que ninguém tinha coragem de falar. Ninguém tinha coragem de olhar para o rei Herodes e dizer assim: você não deveria estar casado com essa mulher, rei Herodes. E como ninguém tinha coragem, quem Deus usou? A vida de João Batista. E o que aconteceu com João Batista? Foi morto. Ou seja, todas as pessoas que tentarem pregar a verdade, que tentarem denunciar a hipocrisia que existe na sociedade hoje. Na sociedade eu digo tudo, igreja evangélica, católica, tudo. A hipocrisia que existe hoje, se você for uma pessoa que denuncie isso, possivelmente você seja morto também, né? As pessoas criaram esse bloqueio. E hoje em dia a gente enfrenta uma dificuldade tremenda, para ser sincero. Mesmo quando a gente é sincero hoje em dia, as pessoas não acreditam. Porque todas estão desenganadas de pessoas sinceras, de pessoas que amam de verdade, de pessoas que levam a sério a palavra do Senhor. E aqui Pedro está dizendo que é melhor você sofrer fazendo bem. Você tem que estar disposto a padecer. Você tem que estar disposto a sofrer em nome do Senhor Jesus. E as pessoas de hoje não estão preparadas para suportar uma tribulação, uma provação, algo que venha bater de frente com a sua fé. As pessoas de hoje não estão preparadas. Tomare a Deus que Deus prepare o coração delas. Tomare a Deus que Deus capacite elas. Porque você vai ver uma multidão de pessoas aí fora que agora resolveram cantar hino na janela dos prédios. É bonito? É, mas isso não chama a atenção de Deus. Não adianta nós levarmos uma vida toda torta e daí a gente vai ali, canta um hino e tá tudo bem com Deus. Os pecados foram perdoados e tá tudo bem. Não é assim que funciona. Nós devemos ser sinceros com Deus. Se o nosso problema é esse, nós devemos ser sinceros e abandonar. Eu estive agora conversando com um rapaz, um morador de rua, e ele veio com aquela conversa que todos eles vêm, né? Ah, eu queria um dinheiro para passagem. Ah, eu preciso disso, preciso daquilo. E eu sentei com ele ali e conversei com ele ali alguns minutos, até pedi a atenção dele. Falei assim: viu, rapaz, você me ouve um pouquinho aí, senta aqui, eu quero conversar contigo. Aí li alguns versículos da Bíblia para ele, né? E eu falei para ele assim, ó: você vive uma vida de mentiras. Você engana os outros para querer algo que você quer para você e amanhã você vai precisar de novo. E às vezes você culpa a sociedade. Você olha para alguém que está com um carro bom, aí você diz: ele poderia me ajudar. Mas às vezes você não quer ser ajudado. Às vezes você não acredita que existem pessoas boas, mas existem pessoas de caráter. Existem homens de caráter, existem mulheres de caráter, existem pessoas com caráter extraordinário.
Eu sinceramente conheço pessoas extraordinárias, pessoas que tiram delas para dar para outras pessoas. Conheço muitas pessoas que são assim. E também conheço pessoas que jamais fariam isso por qualquer outra pessoa. Mas o que eu quero dizer para você que está me acompanhando essa madrugada aí? Já vi que a irmã Estela também está aí acompanhando. Deus abençoe, né? A vida de vocês, toda a família aí, né? Nosso irmão Alain também. Aqui a Bíblia fala no livro de 1 Pedro, onde eu estava lendo, que nós devemos sofrer e padecer. Se isso for a vontade de Deus, nós temos que estar dispostos a sofrer. Ou seja, se você quer ser um cristão autêntico e sincero com Deus, você vai ter que estar disposto a sofrer por Jesus. Você vai ter que estar disposto a, a, a ser chutado por Jesus. Você tem que estar disposto a dar a sua própria vida se isso for necessário. A palavra de Deus está dizendo aqui no versículo 18: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado no espírito. Ou seja, se alguém um dia deu a vida dele pela nossa, nós devemos fazer isso por alguém. Nós devemos acreditar em alguém. Olha só, meus irmãos, Jesus um dia acreditou em mim. Ele olhou para mim na vida de pecado que eu andava e olhou para mim e teve compaixão de mim. Ele quis me tirar do mundo que eu vivia. Ele quis me tirar das drogas, ele quis me tirar do álcool, ele quis me tirar das más companhias. Ele acreditou em mim. E é por isso que eu estou aqui hoje. E o meu dever é acreditar em alguém também. O meu dever é olhar para alguém que todo mundo despreza e acreditar nele ou nela. E isso eu quero dizer para você essa madrugada também. Para você acreditar em alguém. Para você investir em alguém. Para você incentivar alguém. Para você olhar para alguém e dizer assim: eu vou ajudar essa pessoa, sem prometer nada para ela. Você mesmo no teu coração achar alguém e dizer assim: eu vou ajudar ele no que eu puder, no que estiver ao meu alcance. Quando as minhas forças acabarem, quando os meus recursos acabarem, Deus mandará outra pessoa, mas eu vou acreditar em alguém. Eu vou investir em alguém, porque Cristo um dia investiu em mim. Jesus um dia sofreu por mim. E o meu dever é esse, sofrer por alguém também. Esse é o nosso dever, para isso que nós fomos chamados, para sofrer pelo amor de Jesus, para sofrer pelo amor de Cristo, entregando a nossa vida pela vida dos nossos irmãos, vivendo não somente pelos nossos sonhos, pelos nossos planos, mas vivendo pelo projeto de Deus, amando os nossos irmãos. E eu digo isso para você, já quero encerrar aqui, porque o que estava no meu coração eu queria compartilhar com vocês e creio que de alguma forma Deus tocou nos vossos corações. É que isso vai ter um peso extraordinário na sociedade se isso continuar, se as autoridades continuar a se importar com os moradores de rua, se a sociedade se importar com aqueles que não, os indefesos que a Bíblia fala, os pequeninos, os indefesos, são os nossos velhinhos, são as nossas crianças, são as pessoas doentes. Esses são os pequeninos de Deus. E hoje em dia você está vendo essas pessoas valorizando essas pessoas que outra hora estavam esquecidos pela sociedade, esquecidos pela nossa própria família muitas vezes, mas que agora estão sendo lembradas. Por quê? Porque um ditado bem antigo, um provérbio antigo, diz que há males que vêm para bens. Ou seja, tem muita coisa ruim acontecendo, mas tem muita coisa boa surgindo no meio dessas coisas ruins. O amor ao próximo, a fé no nome do Senhor, do único Deus. Isso são coisas boas que estão surgindo.
E nós devemos aproveitar e sermos uma pessoa melhor nessa situação. Darmos valor às pessoas que um dia nos deram valor. Acreditar em alguém porque alguém um dia acreditou em nós também. Amém? Deus abençoe a tua vida. Você que vai me assistir, você que está me assistindo aí, Deus abençoe muito você, tá? Eu queria compartilhar isso com você, algo que Deus colocou no meu coração e eu queria compartilhar com você. Amém? Deus abençoe, uma boa noite para vocês aí, para todos que vão me assistir depois. Assistam desde o início e eu creio que Deus vai falar com vocês. Amém?